Relacionamentos longos são como o jardim. Precisam de presença, paciência, cuidado e principalmente de verdade. E como toda verdade, ela muda com o tempo, com as fases e com as escolhas. E hoje a gente vai conversar com duas mulheres incríveis que vivem em relacionamentos há muitos anos. Uma com filhos, outra sem, e vão nos mostrar que amor não tem formato, tem história. Mas antes de seguir com a nossa conversa, vamos nos apresentar. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Lu. Eu sou a Kátia. E eu sou a Rafa. E um recado muito importante para você que está assistindo: se você já foi impactada com algum episódio, já se emocionou, não deixe de mandar esse canal para uma amiga, para uma mulher que também precisa conhecer essas histórias. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube e também ouvir os nossos episódios através do Spotify. Procure @Movimento Mulherar em nossas redes e você nos encontrará. E para conversar com essas mulheres, vamos tomar um bom mate antes, né, Lu? Exatamente, o nosso chimarrão que nos acompanha, a nossa cuia maravilhosa, feita pela Chimalis, que é uma das nossas parceiras aqui, é uma loja de acessórios para o chimarrão. Então, se você também curte chimarrão, assim como nós, não deixe de conhecer. Cuias térmicas, todos aqueles enfeites maravilhosos que a gente ama, você encontra na Chimalis. A loja está no Calçadão de Concórdia e também você pode acompanhar tudo pelo Instagram. Muito bem, então vamos apresentar as nossas convidadas. Vamos lá, então, vamos começar com a dona Leane Magnani Adami. Casada desde 67, fizemos as contas, são 58 anos casada, gente. Avó, mulher atuante em causas sociais. Uma referência de sabedoria, amor e construção familiar. E vamos conversar também com a Anne Giombelli Terras, consultora de imagem, fotógrafa e uma mulher em constante transformação. Casada há 23 anos, ela escolheu um caminho diferente, viver um relacionamento profundo, sem maternidade e com muita liberdade. Seja bem-vinda, Anne. De bem-vindas, Aê, meninas! palmas para elas! Merecem aplausos essas mulheres, né? Nós admiramos muito vocês, estamos muito felizes de tê-las aqui com a gente hoje. Também admiro muito vocês três. Estamos muito agradecidos e felizes por compartilhar nossas experiências com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre Sim, relacionamentos hoje, sim. viu? Hoje o papo é esse, gente, relacionamento. Então, aumenta o som aí, prepara o chimarrão, o café, a pipoca e acompanhe tudo aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu quero saber é da dona Leane: como que conheceu o seu Ari Adami? Olha, é uma história, parece que é surreal. Eu o conhecia, todos os dias eu o encontrava na esquina da minha casa. Ele ia trabalhar e eu voltava da aula. Mas eu era uma menina e ele nunca olhou para mim. Olha. E daí ele foi servir o exército no Rio de Janeiro. E eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar. Foi um namorico, mas bem da época, né? E ele era amigo do Ari. Olha. E na época não tinha telefone, o Ari estava no exército e ele escrevia para o Ari falando em mim. E o Ari se apaixonou. Olha! E falou para os amigos em comum que ele queria me conhecer. E daí nós nos conhecemos no primeiro dia de aula, 1º de agosto de 1964, na escadaria do Senec. Olha que legal. E daí nunca mais nos largamos. Então, 64 para 67, então, que vocês se conhecem há mais de 60 anos. 61 anos vai fazer em agosto. Nossa. Olha E só. 58 anos vai fazer agora, dia 27, semana que vem, de casados. Que legal. Uma vida. Uma vida. É uma vida. É uma Muito vida. mais do que vocês têm de Muito filhos, mais, nós nossa, temos de de casados. É. Mas olha só que interessante, né? Então foi, na verdade, esse amor por parte dele, principalmente surgiu pelas cartas. Pelas cartas do amigo.
Olha E só. o amigo devia falar muito bem de mim. Fez muita propaganda. Propaganda. Importante não fazer propaganda da esposa. Primeiro aprendizado do episódio: não faça propaganda do seu companheiro ou da sua companheira, que você pode, né, se complicar. Tem uma música do Jorge Mateus que fala disso, não tem? Aquela que não é pra fazer propaganda lá. Eu vou achar essa música aí. nós tem vamos- mesmo. Tem, né? Tem. Olha, é Tem. verídico. Tem mesmo. É. Muito bem. Muito bem, Ione, como que você conheceu o Marcos? Meu Deus. Eu conheci o Marcos num baile gaúcho, gente. Olha! Nem combina, né? Nem combina. Como Mas assim? não combina menos com ele do que Eu ia comigo, falar, né? ó, rock and roll, tá ofendido agora. Na verdade, quando eu era adolescente, eu ia muito em baile gaúcho, em baile, porque eu amava dançar, assim. E, como vocês podem ver, o meu marido não é uma pessoa, assim, né, sociável a ponto de dançar, né? Mas ele tava fazendo fotografia. Ele tava fazendo Olha. fotos para um jornal. Ah, ele não E foi aí- dançar, não tava Então, dançando. ele tava só vendo a bailarina ali, ó. E aí foi fazer uma fotografia minha ali. E aí dali, depois a gente se encontrou de novo, que ele era DJ de um bar, e aí nunca mais nos largamos também. Até hoje. E vocês estão casados há 23 anos, mas vocês se conhecem há mais tempo? Casados há 23 anos, acho que faz uns 25, assim, que a gente se conhece. Mas, uns 25 anos. Muito Se não me falha a memória. Você me falha a memória. E, meninas, contem pra nós, com o tempo, o que mais mudou no relacionamento de vocês? E o que permaneceu no relacionamento de vocês? Também é importante. O que mais mudou, dona Leane? Se é que mudou? Se é que mudou, né? Pode Eu ser que acho que não mudou. não. Olha. Eu acho que não mudou nada, porque o amor está cada vez mais firme. Até porque ele diz que não consegue viver sem mim, porque ele não consegue mais nem abotoar o colarinho. Sozinho. E até no sábado nós estávamos conversando com o Rogério Pacheco e ele disse: eu não consigo. Eu peço para morrer antes que a Liane, porque eu não quero ficar sozinho. E daí eu não quero que ela fique. Não, como é que ele diz? Eu peço para morrer antes do que ela. E eu fiquei toda feliz, né? Eu digo, olha, ele. Daí eu disse, por quê? Porque eu não sei cuidar de doente. Então, se eu ficar, se tu for antes, tu vai ficar doente. Daí eu vou ter que te cuidar e não sei cuidar de doente. Porque é na saúde e na doença. É. Tem uma hora que isso realmente acontece mesmo. Acontece, É. é. É bem E isso aí. como que é o relacionamento de vocês? Olha, o nosso relacionamento é maravilhoso. Nós não temos mais brigas. Eu estava conversando antes com a Lana, que tem uma época que a gente tem ciúmes, a gente reclama, chega tarde, a gente reclama. Mas a gente vai se conhecendo tanto ao longo dos anos que eu acho que a gente até lê o pensamento do outro. Uhum. E então a gente não precisa mais nem de questionamentos, nem de briga, mas a gente conversa muito, tem se respeita muito. E o amor é primordial. Sem amor não se chega a lugar nenhum. E você, Anne? O meu relacionamento mudou muito com o passar dos anos, assim. Eu acho que o relacionamento vai ficando melhor com o passar dos anos. Quando a gente é nova, assim, de casado, ser meio imatura, acha que a culpa é sempre do outro, né? Hoje em dia, eu acho que relacionamento é sempre sobre a gente. Então, o cuidado, a conversa, o respeito, o diálogo. Esses dias a gente foi fazer um ensaio e a mulher falou: viu, eu preciso perguntar pra vocês, é sempre assim? Vocês se respeitam sempre assim? Porque aqui em casa não é assim. É sempre assim. Porque a gente precisa, né? Porque nós somos só em dois, a gente não tem filhos, né? Então acaba que o tempo é só nosso. E agora vocês trabalham juntos. Isso. E agora a gente trabalha junto, que era uma coisa também que a gente pensava, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Porque é o tempo inteiro junto.
E deu super certo, porque a gente gosta de ficar junto. A gente gosta desse tempo junto, assim. A gente conversa muito, a gente tem muita troca, assim, sabe? Então, acabou que fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento com o trabalho junto. O que vocês têm de mais parecido? Mais parecido. Eu e o Marcos somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Mas eu acho que a gente gosta de estar em casa, sabe? De estar junto, de assistir filme, né? De fazer uma jantinha e ficar junto. Então, eu acho que isso é o que nós mais temos de parecido, assim. E o respeito, mais ou menos os mesmos valores de casa. Uhum. Então, acaba que isso também é uma coisa importante no casamento, porque se tu não tem os mesmos valores, é muito difícil dar certo. Em algum momento, isso vai pegar, assim. E o que vocês têm de mais diferente? O Marcos é muito quieto, né? Ele é uma pessoa mais introspectiva e eu já acordo ligada, assim, né? Então, a gente é diferente nisso, assim. Ele demora para acordar, então até umas 10 horas tem né? Mas acaba que um respeita o momento do outro, assim. Então, a base para dar certo também é o respeito ao espaço do outro. Porque Com certeza, precisa, né? Cada um ter o espaço de solitude, de pensamento. Então, acho que para dar certo tem que entender também o outro. E se melhorando, né, Eliane? A gente precisa se melhorar, precisa entender onde a gente erra também, porque a gente erra bastante, né? Então, precisa. Porque não é tudo flores, né, Eliane? Não é tudo flores. Tem os seus momentos. E a gente tem que fazer muitas concessões também. Isso é importante saber. Que não é assim que chega e ele vai fazer o que eu quero, eu vou fazer o que ele quer. Não. Tem que ter diálogo, concessões. Você diz que o Ari também, ele é mais quieto que eu falo muito mais. Ela em casa também é assim. Eu falo muito mais e ele ouve muito mais. Mas ele acorda muito cedo e eu gosto mais de dormir. Então, também tem isso. Teve uma época que ele reclamava. Você dorme demais, você tem que ficar mais. Principalmente quando os filhos eram pequenos, né? Eu levantava e aprontava as crianças para a escola e voltava para a cama. E daí ele dizia, mas as crianças... Não, mas eu levo eles para a escola. Até levava eles quando chovia, mas quando não chovia eles iam sozinhos, porque meus filhos sempre foram muito independentes. Eu, por exemplo, quando a Denise saiu de casa, eu tinha 33 anos. Meu Deus. É idade que muitas mães ainda não têm filhos, fui né? com 35. Então, ela já tinha 14 anos, já saiu de casa. Nossa. E nunca mais voltou, diga-se de passagem, né? Casou e ficou. E também então, é uma outra fase, eu acho, depois que os filhos saem de casa do casal, né? É uma outra fase. Nós demoramos um pouquinho mais, porque nós tivemos um filho um pouco mais tarde. Mas nós estamos há 28 anos, 29, sozinhos. Nossa. Que os filhos saíram, os 3 de casa. E como foi isso? Mudou o relacionamento de vocês também? Porque, na verdade, o relacionamento é quando você se conhece, você não tem filhos. Aí vem os filhos. Aí dá uma mudada um pouco, né? E aí depois eles saem. Como que é isso, dona Eliane? No começo, a gente tem a síndrome do ninho vazio. Sim. É muito triste. Mas a gente se une muito mais. Porque daí a gente só vê que tem um ao outro. Os filhos longe precisam da gente. E eu sou da época que meus filhos saíram de casa e não tinha telefone celular. A minha filha, até hoje, ela saiu com 14 anos. Faz 32 anos não 32, não 38 anos que ela é. Aliás, 42 anos que ela saiu de casa. Nossa. E
ela ligava no domingo. Ela morava num pensionato e só tinha um telefone 6 horas da tarde e ligava. Ela continua essa vida inteira, 6 horas, no domingo ela liga. Olha, virou um ritual. Virou um ritual. Então, a gente volta, se a gente não está em casa, a gente voltava quando não tinha celular para Sim. esperar ela ligar. Que legal. Que amor. Aham. E continuou. Se ela não liga é porque ela está viajando, está impossibilitada, mas se não, virou um ritual. Os filhos já, o Fabiano voltou para a Concórdia, então a gente tem mais contato mesmo porque ele trabalha com o pai. E o Júnior, daí já tinha celular, então ele já ligava mais, né? E meninas, uma pergunta, assim, antes do casamento, antes de casar, vocês idealizavam algo que se transformou ou foi diferente do que vocês imaginavam? Como foi essa transição dentre o que vocês imaginavam antes de casar para o que se concretizou? Eu sempre gostei de homem bruto, assim, que nem o meu marido, né, querido? Mas é assim, né, e eu acho... Não, eu acho que não. O Marcos é uma pessoa muito respeitosa, assim, sabe? Ele é querido comigo, ele se preocupa, enfim, comigo. Eu acho que não. Porque o príncipe encantado a gente que faz, né, Leane? Uhum. Eu acho que a mulher também faz parte ali de moldar o relacionamento, porque, né, eu acho que é importante... também um eles que papel não importante. saibam, né? Porque Eles que não Vamos saibam. bloquear Vamos o episódio cortar deles. essa parte. Não saibam. Isso. Mas eles vão se moldando Uhum. a nossa vontade. Sim. Tiago, fecha os ouvidos. O Ari, por exemplo, diz, ela manda muito, mas eu não obedeço. Mas obedece. Obedece. Sabe que eu contei hoje para as meninas no café da manhã da história da minha tia, do meu padrinho, que a minha tia gostava muito de flores, que eram seus amigos, né? Sim. E o meu padrinho chegou um dia em casa e ele gostava de contar essa história. A Vilma sempre com as flores, com as flores, com as flores. Um dia eu cheguei em casa e falei, mulher, tu tem que decidir, as flores ou eu? Pois ela escolheu as flores. Daí eu fiquei, né? E ele gostava de contar isso, né? Sim. Eles vão, mesmo porque a gente em casa é a gente que controla tudo, né? Então, teve o episódio agora que eu contei para vocês que eu troquei o telhado da casa e choveu dentro, que não era para chover naquele dia e choveu. E nós perdemos o closet. O meu lado, não. O lado do Ari foi todo. E daí eu disse para ele, tem que mudar o closet. Não, tu só quer gastar. Não precisa. Eu falei, tudo bem, do meu lado não afetou nada, vou deixar assim. E deixei. Ficou. Passou um mês. Ele disse, mas você não vai fazer o closet? Digo, sim, você disse que não precisava. Não precisa, sim, eu já estou vendo que tem que mudar. Daí mudei o meu lado também, né? Já Não ia aproveitar pra combinar, né? Não Já ia mudou fazer ele dele. novo e o meu não. Ia destoar um do outro. Acho justo. E quando vocês se conheceram lá atrás, Anne, né? Vamos começar pela Anne. Tu já se imaginava casada há 23 anos? Tu sabia que ia ser duradouro? Como é que é essa experiência? Eu acho que a gente não casa para separar. Todo mundo, né? Eu tinha uma amiga que dizia que por pior que tivesse o casamento dela, ela não ia separar. E ela sofria. Era uma amiga que sofria no casamento. A gente não casa para se separar. Mas o casamento não é sempre as mil maravilhas, assim. A gente teve épocas muito difíceis. Muito difíceis. Mas eu acho que conversando e se respeitando e conversa de novo, e a gente vai se juntando nas ideias, sabe? Daqui um pouco um muda um pouco aqui, o outro muda um pouco ali, e a gente se conhecendo já sabe mais ou menos o que a pessoa quer, né? E o que a gente quer também, porque o que é mais importante, né?
o que a gente quer, né? E como eu tenho o lema que relacionamento é sempre sobre a gente, eu também fui mudando no decorrer desses anos todos, e eu acho que isso acabou ajudando, né? E você, dona Eu também. Principalmente na minha época. É. A gente não casava para separar, nem se cogitava, porque Sim. também nem existia divórcio quando nós nos casamos. Mas, então, eu lembro que a gente dizia, tem que dar certo. Mas nós não tivemos grandes dificuldades, mesmo porque brigar com o Ari é muito difícil. Em casa também é bem difícil. É bem difícil porque ele é maravilhoso, pacífico, ele não retruca, ele ouve. Se ele quer dizer alguma coisa, ele espera depois. Esperava, hoje nem tem mais isso. Esperava eu me acalmar para dizer, olha, você estava errada e tal. E daí eu tinha que concordar, né? E foi dando certo, foi passando o tempo, o amor sempre presente, o respeito, o diálogo, o companheirismo. Isso é muito importante. A gente ser companheiro, parceiro. Eu lembro que quando eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Eu trabalhei logo que tive a minha filha mais velha, e depois nós optamos que eu ficaria em casa para criar os filhos. E quando a Denise cresceu um pouco e eu achei que eu podia voltar a trabalhar, ele me disse, mas vai procurar algum voluntariado. Não precisa você trabalhar, vai fazer alguma coisa que você goste. Então, eu me envolvi em várias entidades e toquei minha vida assim. Mas daí, eu ficando em casa, quando ele chegava, eu tinha vontade de sair, claro. Então, e ele sempre gostou muito de sair. Ele é festeiro até hoje. Nós vamos no baile, somos os últimos a sair do baile. Que legal. E depois eu ainda faço café em casa. Olha! Para os amigos que ficaram no baile. E depois, muitos anos depois, eu fui trabalhar. Daí, quando eu chegava em casa, eu queria ficar em casa, estava meio cansada. E ele dizia, não, quanto mais tu fica, mais tu quer ficar. Vamos sair. É verdade. É bem E daí verdade. começamos. E então, assim, é como eu digo, não é sempre que a gente está com vontade de ir numa festa no interior e num baile no interior, mesmo na cidade. Na cidade até que a gente gosta, mas no interior vai, depois tem que voltar. Mas a gente casou para ser companheiro, então tem que ter essa vontade de ajustar as vontades. Até né? porque eu acho que tem horas que tu quer ir, daí ele vai porque tu quer ir, né? E tem horas que você vai porque ele quer ir, então é uma troca. Eu vou contar uma história que a minha mãe me contava. A minha mãe hoje teria 103 anos. E ela morava em Águas de Chapecó e casou e veio morar para cá. Mas o meu pai morava aqui já solteiro. Então, ele tinha muitos amigos. E ela disse que um dia ele disse para ela, vamos no baile? E ela falou, não, vamos ficar em casa, a gente vai gastar. Estava na época de economia, queriam... Vai você, se você quer. Dali a pouco ele apareceu todo arrumado. E ela disse, onde que você vai? Mas você disse que eu podia ir no baile. Então ela disse, nunca façam isso. E ele foi e ela ficou em casa triste, magoada, né? Claro. Então, nunca diga para ele ir. Que eles vão mesmo. Que eles vão mesmo. Vai junto, né? Vai junto. Se arruma e vai junto. Se arruma e vai junto. Agora, meninas, eu queria perguntar, porque vocês comentaram que sim, que ninguém casa pensando que, né, em separar casa para durar mesmo muito tempo. Mas eu tenho para mim que eu acho que a maioria dos casais passa por uma transição, e eu quero ouvir vocês sobre isso, da paixão
por amor, companheirismo, porque geralmente no início, né, reina a paixão. Uhum. E depois isso transita, Uhum. né, pro amor, pro companheirismo. Vocês sentiram isso, A né? paixão passa, o amor fica. Uhum. Então, aquela paixão de não conseguir viver sem, passa Vai. logo. Uhum. Mas fica o companheirismo, fica a vontade de estar junto, aquele bem-querer, aquela Uhum. satisfação, né, Uhum. Anne? Quando chega em casa. Quando chega em casa, É bem isso. ah, É bem isso. como é bom, assim, ter alguém com quem Conversar. conversar. Né? E eu acho que as duas partes são boas. Que a parte da paixão é muito boa, mas essa parte, assim, de estar junto, de gostar da companhia um do outro, é muito boa também. Eu acho que até é melhor. Assim, eu já estou há muitos anos nessa fase de gostar de estar junto e de contar, ter uma coisa assim. A primeira pessoa que eu penso é contar para ele. Isso. Né? É. De compartilhar. De crescimento De também. crescimento. Tem uma ideia aqui, será que vai dar? Será que não vai dar? Vamos conversar. E aí um tem uma opinião, o outro tem outra. Aí vai chegando no denominador, daí um pensa, outro pensa. Aí daqui um pouco era isso mesmo. Muito bem. Vocês estão sentindo um cheirinho diferente? E agora comecei a sentir. Sim. Tá atrás de ti. É mesmo? É. Nossa! É o momento mais delicioso do Deus! podcast. Ai, gente, É o bem na momento hora. que a Ai, gente que delícia. aprecia as delícias da Degustare, que é nossa parceira aqui, que deixa os nossos episódios sempre mais gostosos. E hoje, como o assunto é relacionamento, nós temos pizza, né? Porque pizza combina com relacionamento, né? Quando a gente não quer sair, vamos pedir uma pizza. Isso, Tomar um exatamente. vinho. Exatamente. Então, nós temos hoje, o Deoclésio nos mandou 2 pizzas, uma doce e uma salgada. A salgada é de cebola caramelizada e gorgonzola. E a doce, para acompanhar o clima do episódio, é de 2 amores. Olha, Que feita amor. sob medida. Isso mesmo. Tudo sempre muito gostoso, muito caprichado, Degustare. Tem uma infinidade de produtos, né? Pizza, é comida, é pães, hambúrguer. Assim, a cada episódio, assim, a gente vai experimentando coisas novas, né? Agora também servindo almoços ao meio-dia. Mas fica a nossa dica aí. Você que está assistindo o episódio, já deu fome, liga lá e pede uma pizza. É isso aí. Né? Muito Já bem. vamos provar. É, isso aí. eu quero. E agora eu quero saber da dona Liane, né, que tem filhos, então, como foi viver a maternidade dentro do casamento? Foi maravilhosa. Nós 2 queríamos ter filhos, né? Então, eles foram muito desejados, muito amados. Até a Denise, eu estava casada há pouco tempo. Ela nasceu, nós tínhamos 18 meses de casados. Mas eu morava em Arabutã. Olha. Eu saí daqui e fui morar em Arabutã. Não sabia disso, Lene. Até o Ari trabalhava no banco e quando ele se formou, o seu Adílio Mitzenberg veio para a Concórdia e perguntou para ele: Ari, você não quer ir morar em Arabutã? Você já se formou? Ele disse: já. Nós estamos precisando de um contador. Você não quer ir morar em Arabutã? E ele disse: eu vou falar com a minha noiva. Se ela for... Sempre ele me consultou em todas as decisões da vida, ele sempre me consultou. Então, ele foi falar comigo e eu disse: contigo vou até para o inferno. Ai, que amor. E moramos em Arabutã, numa época que as pessoas lá só falavam alemão. Nossa. E eu, Cidade italiana, bem pequena, né? era bem pequenininho, não era cidade, era distrito. E era muito longe daqui, só tinha estrada de chão. Tanto é, eu trabalhava na Celesc, pedi demissão do meu emprego para ir morar lá. E daí foi difícil no início. As pessoas iam me visitar, mas elas só falavam alemão, então levavam minha sogra junto.
E quando ele vinha para Concórdia, eu ficava chorando, mas eu tinha que ficar para cuidar do escritório, porque nós não tínhamos nenhum funcionário, só nós dois. E daí eu disse para ele, eu vou ter filhos que eu vou ter companhia para mim. Ele disse, não é cedo? Eu disse, não, até que eu engravidar, mas eu engravidei logo, então 1 ano e 6 meses de casados, a Denise nasceu. E daí nós ficamos ainda 10 meses em Arabutã com a Denise, com o filho. E ele me dizia, nós vamos ficar em Arabutã, vamos morar em Arabutã por 10 anos. Tudo bem para mim. Mas daí ele viu que poderia crescer mais em Concórdia, daí nós voltamos. Daí nós tivemos o Fabiano, 3 anos e meio depois, e depois, 9 anos depois do Fabiano, o Júnior. Mas sempre foi muito especial a maternidade. O Cori é muito parceiro, ele sempre me ajudou muito, já ajudava a trocar. E sempre assim, desejou muito, e foi muito um paizão. Um marido e um pai muito bom. Então... Iane, e você? Como foi a decisão de não ter filhos? Na verdade, eu nunca quis ter filhos, nunca foi um desejo, nunca na minha vida, assim. Entendo. Eu me lembro por gente, eu lembro das minhas amigas de infância desejar casar e ter filhos, e eu nunca tive esse desejo. Quando nós namorávamos, foi uma conversa que a gente teve, assim, porque eu disse, eu não quero ter filhos, se é um desejo teu ter filhos, a gente acaba agora, porque para não se estender. Nossa, tu deu esse cheque já? Sim, porque foi uma conversa que era necessária. Sim. Porque se eu não quero ter filhos e ele, Sim. né, a pessoa... Isso já estava certo para pra ti. mim já era uma muito, certeza já estabelecida. estava muito certo. Então, a gente conversou, eu disse, eu não quero ter filhos, então... Se tu quiser, a gente acaba aqui, porque não tem por que a gente continuar um relacionamento onde uma pessoa quer ter filho e a outra não. Chega um momento que isso não dá certo. E ele também nunca quis ter filhos e em volta e meia, assim, durante o relacionamento, eu sempre perguntava, a decisão de ter filhos, de não ter filhos, continua? Porque eu não queria tirar dele, de repente, uma coisa que ele gostaria de ter. Então, ele sempre dizia, não, tá tudo certo ainda e ainda continua, né? Porque... E se algum momento ele mudasse de ideia, eu ia deixar ele livre pra ter esse filho, pra seguir esse sonho dele, assim. Mas nunca foi uma coisa que pra nós é inegociável. A gente não... E fez diferença? Eu acho que não. Eu não me imagino com filhos, eu não... Gosto de criança, eu me dou bem com as crianças, mas eu... Não sei se ia conseguir, não sei se ia ser uma boa mãe, não sei. Mas nunca foi um desejo, nunca. Esses dias a minha mãe estava meio doentinha e eu tive que cuidar dela, então não conseguia dormir. Aí eu disse pra ele, eu acho que deve ser isso ter filhos, né? Porque a pessoa não consegue dormir, tem que estar atrás o tempo inteiro. Eu disse, deve ser isso que é ter filhos, né? Mas foi uma decisão muito junta, assim. A gente não deseja, nunca desejou e pra nós é uma coisa muito normal. E você sentiu cobrança da sociedade, Anne, com essa decisão? No começo, sim, mas sempre foi um posicionamento, sabe, Kátia? Eu, mesmo com o pai e com a mãe, no começo foi, vocês têm que ter, vocês precisam ter neto, mas nunca... Eu senti no começo, mas depois eu acho que o meu posicionamento é esse, eu não quero ter filhos. Não te incomodava, tipo, a tua mãe chegasse assim, vocês precisam ter... Não, a mãe, muito pelo contrário, a minha mãe sempre dizia, façam o que vocês quiserem. O meu pai que era mais, assim, que gostaria de um neto, enfim. Depois o meu irmão teve, então foi uma coisa que... Alívio. Resolveu. Foi um alívio, mas, assim, nunca tive pressão, assim. Nunca... E não iria ceder também. Então, nós queríamos ter 2 filhos. Depois optamos por ter mais um mais tarde. Todos programados. Todos programados. Muito bem. Mas tem aquelas mulheres, a Anne sempre esteve certa que queria ter filhos, né? Mas tem aquela mulher que às vezes tem medo. Que ela não sabe, que ela até tem uma vontade, mas tem medo. Leane, você que teve 3, que é mãe, que já tem experiência, o que você diria para as mulheres que têm medo de ter filho?
Olha, eu tive os 3, nunca tive medo. Era muito jovem quando eu tive a primeira filha, morava longe da mãe e nunca tive medo, nunca. Tive os 3 partos normais, que tu esquece logo depois que foi Da dor. Imagino da que dor, sim. que a alegria é muito maior, supera em tudo a dor. E eu acho que medo nenhum, nunca. Que Nunca legal. nem pensei, sabe? Porque para mim era uma coisa tão natural, casar e ter filhos, era É. um desejo muito Uhum. forte Uhum. de ser mãe. E o Ari também, e principalmente que ele queria uma filha mulher. Ele Olha, queria. Olha só. Geralmente queria- é o contrário, É né? verdade. Era o Porque ele contrário, não né? teve, ele só teve um irmão. Então ele dizia, eu quero uma filha mulher. Já E resolveu de primeira, de né? primeira, É. já foi a primeira, Isso. foi mulher. Tá aqui. É. Mas que legal. E Então, eles são muito ligados, os dois. Ai, que delícia. Bem- Eu e meu pai também. Acho é. que, né? Eu e meu pai também somos muito ligados. agora... É que eu acho que também antigamente, Leane, desculpa te Ah, não, interromper, pode. uma mulher que não queria não tinha essa Não opção. tinha essa opção. De não Que- querer, né? Eu concordo contigo. Quem não tinha é porque não podia, fazia. Isso, Né? isso. Então, Uhum, era. A gente não pensava não ter. isso. Mesmo porque, quando eu casei, que começou a ter anticoncepcionais. Sim. Nossa. Nossa. Ah, eu comecei a tomar anticoncepcional um mês antes de casar, mas era uma novidade. Sim. Olha Era só. assim, eu lembro que depois, anos depois, eu conversando com uma amiga que tinha farmácia, ela já tomava. Mas é porque eles tinham farmácia que Uhum, então tinham acesso. facilitava. Tinha que ter receita médica. Então, não era nem opção de Nem não opção, ter. sim. Uhum. É isso. E que bom, né? Que agora a gente tem a possibilidade de não escolher, né? Possibilidade, E vocês sabem que eu falei De sobre planejar, de né? planejar. Isso. Eu falei sobre essa conversa ser logo no início do relacionamento, porque eu tenho uma amiga que não teve essa conversa. Ela casou e depois ela disse, depois eu resolvo. Ela também não queria ser mãe. E eles ficaram muitos anos juntos. E ele queria. E eles se separaram. Então, é uma decisão que precisa ser mútua. Sim. Porque senão ali na frente alguém vai sofrer. Né? Porque para a mulher é mais difícil o dizer não, né? Sim. Então, e ela sofreu horrores, gente. Então é uma conversa bem importante. E também, filho não impede de ter carreira. Olha que É. importante essa frase. Não Não. impede de maneira nenhuma. É. Eu optei por ficar em casa porque, na minha época, eu trabalhava com o Ari. E daí também era aquele relação, a gente vivia junto e tal. E eu tive problema com uma pessoa para cuidar da minha filha. Uhum. Então, nós pensamos, Uhum. conversamos, quem que vai ficar com ela? A gente tinha essa preocupação de ter uma pessoa de confiança, Uhum. Uhum. que Uhum. aqui estava com ela não era de confiança. Uhum. E então nós pensamos, eu acho que é melhor eu ficar em casa, ficar Uhum. com ela. Uhum. Mas a minha filha tem 2 filhos Olha. e ela nunca deixou. Como ela é profissional liberal, ela não pôde se dar o luxo de ficar Sim. 6 meses em casa. Sim. Isso. Então, em 20 dias, ela estava de volta para o consultório. Nossa. E os filhos já estão hoje criados. Uhum. Já minha nora, Uhum. que tem 3, ela optou por ficar em casa porque ela dizia, eu sou professora de inglês. O salário é tão pequenininho que que se não. eu pagar, Se eu parar, não faz diferença. Não vale a pena. não se eu pagar alguém para cuidar, vou Isso. pagar mais, Mais. né? Sim, Uhum. sim. Bem isso. Agora, como a sociedade nos cobra muitas vezes, né? De planejar ter filhos e de não... Uhum, porque uhum. a mulher optou por não ter filhos também, a gente é muito cobrada quanto mulher. A gente é cobrada, na verdade, em todos os momentos, eu todos os acho, momentos. sabe? E até a carreira
carreira, né? Tá a Tipo, carreira. nós também, a gente teve filho, continuou com as empresas. A Kátia, quando a gente abriu a empresa, ela estava grávida. No período mais desafiador, que é, né, Desafiador. colocar um negócio para funcionar. Sim. Colocou 2 de uma vez. Colocou 2. Já que estamos, vamos, né? Mas a gente é muito cobrada quanto à beleza, inclusive a aparência, né, postura, eu vejo que é muito isso, mas hoje eu tô aqui pra dizer que a gente tá provando que nós, 3 mulheres, estamos as 3 de coaching, com um jeans da coach que é básico, mas é um básico muito bem feito. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não é porque às vezes a sociedade te cobra algo que tu precisa ser inserido nisso e tu não vai estar estilosa ou bonita. O jeans hoje da coach é maravilhoso, né? Eu não Estamos tô de lindos. jeans. Como não? Não tô de jeans. Produção, passou toda a informação errada. Tudo bem. Mas não, eu e a vocês Kátia. estão de jeans. Eu e a Kátia estamos de jeans Mas eu básico. estou, em homenagem à nossa convidada, eu estou de Ah, total black. Achei, Em homenagem à Anne. Achei lindíssima. Mas tá no seu estilo, inclusive. E até nisso a Aham. coaching sempre arrasa, né? Tô cada uma no Sim. seu estilo. Sim, inclusive. adorei o look de hoje. Muito bonito. Mas então, coaching, muito obrigada pela parceria. Meninas sempre muito atenciosas. Escolhem nossos looks de acordo com os nossos estilos e os nossos gostos sempre. Então, obrigada pela parceria. E variando, né, Rafa? Variando. Porque, assim, eu não sou de um estilo único. Eu gosto. É, Tem também dias que eu sou do estilo, tipo assim, eu amo isso aqui, moletom, calça jeans, mas tem dias que daí eu já quero estar, né, com um estilo mais elegante. e Depende do humor, né? Vocês também Depende do são humor. assim? É. Não. A dona Leane, acho que não, porque Não, ela tá a sempre, dona Leane está sempre impecável, elegante. Sim, eu nunca impecável. vi ela um dia que ela não tivesse elegante. Eu também, nunca vi. Mas Nunca vi. acontece. É raro, mas acontece. Eu acho que Mas só o acontece. seu Ari que vê. Mas é ele que gosta. Ele Olha, gosta, eu Ele acho, gosta, Ah, ele que gosta legal. muito. Ele diz, eu até tenho um cartãozinho que ele fez um dia numa brincadeira, no Lions, foi feita uma brincadeira. O que você acha super bonito numa mulher? E ele colocou bem vestida e maquiada. Olha! E o que você gosta da sua mulher? Que ela ande bem vestida Vestida e e maquiada. maquiada. Um homem à frente do seu tempo, É. sempre, né, gente? Mas Olha, é bonito ver uma mulher arrumada. Claro É. que a gente, né, meu Deus, gente. Tem dias né, que tá tem difícil, dias né? que, meu Deus do céu, mas é bonito ver uma mulher É. bonita, né? Arrumada, maquiada, arrumada, cabelo bem penteado. verdade. É. É bonito. É que às vezes se tu não tá num dia legal e você se arruma e se maquia e penteia o cabelo, já dá uma melhorada. uma Dá, melhorada, já, né? É a mesma coisa que você tá para baixo, vai comprar uma roupa bonita. É. Uf, É, Bem dá verdade. uma, dá um né? Dá É, uma dá animada. uma animada. Arrumar terapia. o cabelo, cortar o cabelo. É, ir no mudar, salão, é. fazer uma escova, né? é. Tão legal. Bem isso. Autoestima. Eu queria falar um pouquinho agora sobre julgamentos vindos da sociedade, enfim, porque vocês estão casadas há muito tempo. Em algum momento vocês enfrentaram algum tipo de julgamento ou pelo fato de querer atender a expectativa vinda da sociedade sobre, digamos, um modelo padrão de casamento, ou um modelo ideal de casamento, ou não? Eu nunca. Mas também, se teve algum julgamento, não me atingiu. Maravilhosa. Nunca senti isso. Mesmo porque eu acho que eu e o Ari somos um só. Eu vejo isso em vocês. Eu também vejo. Eu também vejo, porque a gente não sai sozinho. Ele jamais vai numa festa sozinho. Ele não faria que nem o meu pai. Ele sempre diz, eu não sou viúvo É. para sair sozinho. Aham. E eu também. Quando eu falei de fazer concessões, uma concessão que eu fiz, ele não gosta que eu viaje sozinha. É claro que ficar na praia e ver meus filhos Não outra conta. coisa. não conta. Mas, por exemplo, viajar com amigas. Ixi, olha ali, ó. Ixi, Maria. Tiago, fecha os ouvidos também. É, fecha os Ele ouvidos. não curte. Ele diz, eu gosto de viajar, então vamos juntos. Olha, que bonitinho. Então, eu também faço isso. Não vou viajar com as amigas, às vezes eu gostaria. Mas para quê? A minha mãe sempre dizia, para que contrariar se ele é tão bom, se ele faz o que você Sim. quer? Então, a gente opta Fez uma por, concessão. né? Que legal. Ficar Concessão. junto. É a uma das concessão. concessões. É. É. Muito bem.
A gente tem um casamento muito livre, assim, eu e o Marcos. Ele joga vôlei, então às vezes tem os campeonatos fora da cidade, então ele vai para os campeonatos dele. Eu saio com as minhas amigas, já saí muito mais sozinha, antigamente. Hoje em dia, eu não quero mais muito sair sozinha. Então a gente realmente vai mudando. Vai. E o casamento vai mudando também, né? Vai. Então, eu acho que talvez sim, devo ter sido julgada em algum momento. O julgamento do não querer ter filhos também foi um julgamento que aconteceu logo no começo, porque não era normal. Há 20 e tantos anos atrás não era normal. Então, esses foram os julgamentos, assim. Mas hoje eu acho que o amadurecimento me fez entender também que talvez eu saísse muito sozinha não era legal, sabe? Então, mas quando a gente é jovem, a gente não entende isso. Tem coisas que só o amadurecimento Só traz. o amadurecimento. Aham. Traz tanta sabedoria. Traz. Muita. Gente, Que a delícia. pizza para vocês degustarem, gente. Que então, maravilha. né, vontade, tá? super Fiquem à abraço. vontade. Obrigada. Depois podem falar Obrigada. sinceramente o que acharam, porque aqui a gente fez uma concessão com o Deoclésio, a gente é sincero. Ah, Tem que entendi. ser, né? Eu Então- assisti o podcast da Tainá e tinha calzone, eu acho. Incrível. Deliciosíssimo. Eu amo doce e salgado, Eu também. então gorgonzola e cebola caramelizada, É. maravilhoso. Aliás, meninas, eu sou fã de podcast, de qualquer podcast. Eu amo escutar podcast e vejo os de vocês sempre. E é muito legal, acho muito legal. E ver pessoas conhecidas, sabe? Que tu conhece, aí ver a história da pessoa, aí eu vou lá e comento, mando mensagem pra pessoa, ó, Ai, que vi o teu bonito. podcast, Legal. achei legal aquela parte que tu falou, porque a gente sempre aprende. Com a Tamires também, fui fotografar a Tamires e eu escutei o podcast antes de fotografar Olha, ela que e legal. eu me vi muito na história dela, porque a gente tem ressonância com as pessoas, né? E é muito legal. O trabalho que vocês fazem é muito legal. Que legal, legal. Anitta. E de Dani. trazer pessoas diferentes, né? E de assuntos Sabe que interessantes. isso é uma coisa que eu admiro muito em você, Anne, porque você apoia muito as coisas, sabe? Desde quando a gente lançou o Movimento Mulherário, o evento, desde o início você sempre apoiou e participou. E você deixa depoimentos, assim, que tu Lindos. sente que são do coração, sabe? Isso. Isso eu admiro muito, assim. O quanto é legal apoiar outra mulher, apoiar outra iniciativa, né? Porque a gente vive, às vezes, num piloto automático e você até admira, você acha legal, mas você não fala. E, às vezes, isso faz diferença na vida de outra mulher, né? Sabe que a minha maneira de expressar é escrevendo. Sim. E eu acho que as pessoas gostam também de receber um feedback das coisas que elas estão fazendo. Sim. Porque às vezes não faz Às vezes tu sentido pensa, fazer, e tô aí fazendo ninguém- isso, acho que ninguém tá gostando, vou É. parar. E às vezes as pessoas estão gostando, mas Aham. elas não falam, É. não Eu expressam. me emociono com o movimento mulherar porque eu acho que é isso, sabe? Com a música. Eu acho que é um movimento que junta mulheres e, gente, todo mundo tem alguma coisa de problema dentro e que às vezes a gente conversando, tu vai analisando que tipo, ai, não é só comigo, meu Deus do céu, eu achei que fosse só comigo. Então é um movimento que é legal porque é para as mulheres falarem, né? E serem escutadas também, porque, né, é difícil as pessoas fortalece, né? ouvirem, né? Ouvirem muito. Fortalece, né? É. A gente se fortalece, né? Sim, Uhum. é. E o escrever é o meu modo de expressar. E eu gosto de escrever quando eu gosto das coisas, porque eu acho que é importante para as pessoas escutarem o que a gente também, que a gente gosta Que a do que a gente- gente, da pessoa faz, sabe? Eu confesso que eu não conhecia. Quando a Lana me mandou mensagem que eu fiquei sabendo, eu não conhecia. Acho que estou numa outra fase da... No Então, próximo você é, vai. Vamos É. sentar junto, Lê. Isso. Ah, não, vou fotografar. Eu ia dizer, acho que não. Eu acho que não vai dar. Mas, Mas- Anne, não, é assim, ó, esse é o objetivo, a gente convidar as mulheres, É. porque tem muita mulher que não conhece. Às vezes a gente acha, né, que as pessoas sabem aqui, o próprio estúdio. A gente fala, nossa, a gente conhece pessoas que não conhecem o estúdio, mas na nossa cabeça, às vezes, todo mundo sabe. E esse é o objetivo da gente convidar também, para que as pessoas conheçam, para que mais mulheres cada vez mais conheçam o Conheçam. movimento
muito, né? O que que é, por que que existe, né? Então... É que às vezes a gente não fala o óbvio. Exato. Isso. Porque é óbvio pra É. gente, não é Isso. óbvio É. pro outro, né? É Mesmo realmente. não é? Às vezes é óbvio É. pra gente, e É. aí pro outro não é óbvio. Não Então a é. gente precisa falar. A gente vive numa bolha, né? É. O Instagram é a prova disso, né? A gente tem ali, a gente segue as mesmas pessoas e vê os mesmos stories todos os Isso. dias. Uhum. Porque eu posso te seguir, mas se eu não interagir contigo, eu não vou receber. Então a gente Exatamente. fica na bolha. É. E a gente acha É, que a é. bolha é o É. suficiente, mas não é, né? Tem muito E mais mesmo as campo. pessoas que a gente segue, né? Uhum. Daqui um pouco eu sigo fotógrafos e aí só me vem conteúdo de fotógrafos Sim. e eu Sim. penso, eu não vou fazer um conteúdo porque todo mundo tá mundo fazendo. vê. Não, ninguém vê. É só porque eu É. sigo só fotógrafos. Então né? É. É isso. Então por isso que é bom a gente trocar ideia para Uhum. poder Uhum. interagir com outras pessoas, outros segmentos. Muito bem. Abrir a mente. Gostaram da pizza? Adorei. Boa, né? Eu boa. adoro também doce salgado, Maravilhosa, eu gente. também. Cebola, nossa, muito O bom. Clécio caprichou. Eu caprichou queria mesmo. perguntar pra vocês, até porque a gente tá falando sobre, tu falando um ponto bem importante, Anne, que às vezes a gente tá passando por um problema e quando uma outra mulher fala, a gente pensa, poxa, não é só comigo, não sou eu o problema, isso acontece com as pessoas. Existiu algum momento do relacionamento de vocês que foi difícil e que, né, assim, qual foi a maior dificuldade, se existiu essa dificuldade? Porque às vezes outra pessoa também tá passando por uma dificuldade, assim, porque a gente tá falando aqui muitas coisas boas, mas vocês também falaram, nem tudo são flores, a gente sabe que não, existem dificuldades. Tem alguma, assim, que tu lembra que vocês passaram pra compartilhar? Nós passamos por muitas dificuldades. Eu e o Marcos, até a gente conseguir se entender de verdade, assim, demorou um tempo. A gente estava conversando com a Lana agora, que o casamento, ele começa, o meu, começou a ficar bom depois de um tempo de casado. Hoje, o meu casamento é um casamento muito bom. Mas ele já foi um casamento ruim, porque a gente tinha diferenças e geralmente a gente coloca a culpa no outro. E eu colocava muito a culpa no Marcos. Tipo, das coisas que aconteciam. E às vezes o problema estava em mim. Então, até eu entender que às vezes o problema estava comigo, foi difícil, assim. Foi bem difícil. Então, eu acho que esse entendimento foi uma das coisas mais complicadas que teve, assim. Mas depois, fica fácil, né, Liane? Com o passar dos anos, cada vez mais Fica fácil. fácil, Fica meu fácil, Deus, fica bem fácil. Fica. Que né? legal. Porque, como eu disse, a gente se conhece tanto que até Aham. os pensamentos a gente Isso. quase adivinha, né? Verdade. Eu sempre digo, eu conheço o Ari pelo passo, quando ele vem. Eu posso não estar olhando, mas eu sei que ele está chegando pelo jeito de caminhar. E ele também, eu acho, né? Sim, provavelmente. Mas nós também, como a Anne disse, às vezes, na maior parte, os problemas são a gente mesmo que cria. Eu, por exemplo, era muito ciumenta. Era mesmo? Era. Mesmo, Liane? Era. E o Ari foi presidente da CME, ele viajava muito ia para os Jogos Abertos, viajava muito com meninas bonitas, né? E eu lembro que um ano eles fizeram um baile. Eu tinha meus filhos pequenos e não fui porque eles fizeram um baile no CTG para arrecadar fundos para poder manter o esporte, porque o esporte não era valorizado, a prefeitura não dava dinheiro. Teve um ano que o Ari era presidente da CML, pagou o ônibus e a comida nos Jogos Abertos, Para poder parte da comida, e o ônibus ele pagou do bolso dele, e eram épocas de vacas mais magras, não eram hoje. E ele pagou tudo. Então, eles fizeram um baile no Silveirão e eles trabalharam, venderam bebida, e ele foi. E eu fiquei em casa, porque não podia ir, ele ia trabalhar. Mas quando ele chegou em casa, eu estava furiosa, porque ele chegou muito tarde. E ele disse, mas meu Deus, eu só trabalhei. Isso que eu tive que trabalhar em mim também, né? Isso. Tadinho, ele está lá para ajudar e eu aqui fazendo cena, né? Então, a gente tem que trabalhar essas coisas.
E eu acho que se a gente melhora o outro O também, outro né? também. Melhora o relacionamento, melhora o certeza. outro, né? Então o negócio, meninas, é investir na gente. Fica a dica aí. Fica a dica que Fica a depois dica, o casamento melhora. É. Viu só? E tem a crise dos 7 anos, né? Ah, é verdade isso? É verdade, tem. Quantos anos você tem de casado? 12. Ai, Ah, tu já agora passou. o Paulo vai me pegar, porque ele é melhor com datas do que eu, mas é 12. Mas Eu tem, não vou tem confirmar. essa crise, esse Não sei ali, os dizer. 7 anos que tem os ciúmes, porque a gente já está achando que já é dona. Por que o Thiago chega tá perto. rindo? Não tô entendendo por que o Thiago tá rindo na produção aqui, mas tudo bem. O Thiago vai ser excluído dos podcasts, é porque verdade. ele tá sendo Quantos prejudicado. anos vocês têm de casado? 14, vai fazer casado não, né? Porque eu não recebi pedido de Ah, casamento. não. É, produção. Fica a dica Agora vai dar que eu não treta. recebi Vamos fazer pedido. uma Rafa, tem gente hashtag. que talvez tá chegando aqui agora. É. Pra quem não sabe, né? O marido da Rafa. Posso falar marido, Rafa? Não, ela Agora falou acho que não pode. Ele está aqui, né? Ele sempre Na está aqui produção. na produção, porque ele faz toda a produção pra nós aqui do Uhum. podcast. Por isso que às vezes rola, né? Pode terminar agora e fazer a cobrança. Obrigada. Já contextualizei. Então, por isso que às vezes ele não me deixa à vontade, porque tudo que a Anne tá falando, ele tá me olhando assim, ó. Tipo, Mas tá. aí, Rafa, ele não Hum. precisa te pedir em casamento. Eu tenho que pedir? Vai levando, vai. Quando envolve, quando Olha você aí, vê, Olha aí. quando você vê, já estão com tudo. Olha. Vai envolvendo. Tem que conviver mais com a senhora. Eu tô gostando desse papo, dona Leana. Eu vou conviver mais com a senhora. Eu vou lá tomar um café. É isso aí. Nada como ouvir quem entende. É. Não, a de gente tá relacionamento. junto, Anne, há 14 anos. Vai fazer em julho, né? Já tá na 14 anos, mas já hora, tá né? na hora, né? Thiago. Tem aquela música, faz 14 anos que a gente namora. E ela encasquetou que ia casar agora, né? Olha aí, Thiago. Isso aí. Nunca é tarde. Eu tô precisando numa festa de casamento. Eu também. Então, É, a olha, ó. Anne acompanhou tudo, É, eu inclusive, no também. Ah, negócio. então, Precisa. eu acho que essa é a oportunidade. Essa é a hora. Uhum. Thiago, cadê a aliança? É agora que tu entra. Dona Leane, se eu agora que for tu vai pedido em no casamento, eu vou lhe Não era avisar. combinado agora? Isso mesmo. Eu vou lhe É. avisar. Eu vou Mas, lhe ó, avisar. o Ari nunca me pediu um casamento. Olha. Não, a gente fui levando fui levando quando Cara, por trás de um grande homem tem uma mulher maior ainda, né, Maior cara? Eu sempre ainda. falo isso, gente. É incrível isso. quando ele viu, tava no altar. Vou lá tomar um café semana que vem. É, dona Leane. mesmo. É. Lá Thiago, mesmo tomar um Depois café. desse podcast, a tua vida não vai ser mais Não. a mesma. Mas agora podem ser sinceras, tá? Já pensaram em desistir? Jamais. Nossa, ela foi. Eu sabia também que ela ia falar isso. Sabe por que eu disse que eu sempre lutaria? Eu não precisei lutar. Mas se eu tivesse uma rival, eu não ia deixar. Eu ia lutar até o último minuto, mas eu não ia Que legal. desistir. Muito Que bem. bonitinho. Eu já pensei em desistir. Bom que tu vê que as mulheres são diferentes. É, assim. maravilhoso. Eu Estou já adorando esse pensei em podcast. desistir muitas vezes, muitas vezes. Mas eu acho que eu lutei de maneira diferente. Acho que a gente lutou junto lá em casa. Uhum, Pra que desse certo, sabe? uhum. Então a gente lutou junto lá em casa. Pra que a gente desse certo. Mas, Anne, nós somos de gerações diferentes. Isso, É, boa. isso. É isso aí. Nós somos de gerações diferentes. Na minha época, tinha que dar ou dar. Uhum. Não tinha opção, não. Não Porque a dá gente certo. vê da minha geração. Pense em um casal que se separou da minha geração. Assim. Quase. É bem Quase difícil. ninguém. É bem difícil. Uhum. Eu lembro de uma pessoa que se separou e casou com outro. Ela foi assim a primeira e era uma novidade assim. Todo mundo se surpreendeu Uhum. com a separação, porque não existia isso. Uhum. Então a gente casava para dar certo e a Uhum. gente lutava para dar certo. Uhum. Isso mesmo. E hoje em dia, Leane, então tu teve a tua fase, eu tive a É. minha, e hoje em dia os casamentos, eles não duram muito. Não. É isso aí. Porque qualquer coisa é Uhum. motivo de separação. Uhum. Então, Não se são tem mais fases não se tolerância, tem né? mais Como se não tolerância. existisse um esforço É. mútuo É. para isso, Aham. dona É. Helena, para É. fazer dar Para fazer certo. dar Isso. certo.
E claro, a gente não tá falando aqui de relacionamentos que não são bons, né? Acho que quando não são bons, literalmente não Sim, precisam continuar. sim, Mas o sim. fato é que Talvez tá... a gente vive extremos. Isso, que tá muito né? vulnerável, né? Tá muito Aham. fácil. Mas na minha época, ou antes da minha época, mesmo que as pessoas Sim. sofriam, elas ficavam. Sim. Elas As ficavam. nossas avós, As né? avós. É, isso aí. Uhum. É verdade. Que foi, foi muito mais difícil, né? Era uma. É. É. Não se Muito. tinha diálogo, não não. se Sim. tinha... E né? às vezes os homens eram mais brutos, mas aqueles Uhum. né, Uhum, Grosseiros, grosseiros, uhum. e machistas. machistas. Uhum. É. E hoje realmente nós temos uma outra época, né? Sim. E eu acho também que a culpa era das mulheres, Olha só. porque elas aceitavam eles como eles eram. Boa. E nós não podemos aceitar. Nós temos que, se não está bom, vamos tentar mudar, vamos Uhum, conversar, uhum. vamos ver o que está errado, o que não está Uhum. dando certo, É né? isso aí. Se fôssemos voltar no tempo, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia chamar a Dona Leana e ia fazer um curso online para as Isso, mulheres um curso online. boa. de como Ia ganhar conseguir dinheiro. manter o casamento. Ia ganhar dinheiro. É, Boa. Se bem que ainda dá tempo, olha ali. Dona Dá Leana. tempo, dá né? tempo. dá tempo. É Legal. E verdade. ver os dois ir almoçar junto é tão Sim. bonito. É. Às vezes eu e o Marcos estamos indo, olha, Dona Leane e seu Ari. Aham. Teve o Ari toma café há mais de 40 anos com a turma. Os outros vão saindo, mas ele continua firme. E daí diz que um amigo dele disse: ai, seu Ari, eu acho tão bonito, a senhora e a Dona Liane de mão dada, indo almoçar, saindo sempre de mão dada. Ele disse: claro, a gente anda de mão dada para não se perder. Adorei. E a ele gente já parece falou. sério, né? Mas ele, Aham, ele- E a gente já falou aqui que ela é impecável na maneira de vestir, Sim. mas ela está sempre de salto, né, gente? Ela Ela está. está sempre impecável, sempre de salto. E Sim. até eu fiquei triste esses dias porque nós almoçamos também no mesmo lugar, mas nós almoçamos 3 vezes por semana num lugar e 2 vezes no outro. E daí diz que a pessoa, e eles guardam uma mesa para nós, e diz que uma pessoa que senta nas terças e quintas que nós não vamos lá, disse: mas por que eu não posso sentar na segunda, quarta e sexta? Aham. E ela disse: porque tem um casal de noninhos que senta ali. Eu digo: mas ela acha que eu sou noninha? Noninha. Ai, gente. Não. Eu não me vejo noninha. Não, me Não, vejo. não. Meu Deus. Se bem que Nem eu tenho um nós. neto de 28 anos. Nossa. Olha só. gente. Tu vê. Neto Meu de Deus. 28 e neto de 8. Que delícia. Olha que delícia. só. É. Nas festas do seu Ari que vem todo mundo. Ah, vem todo mundo, e daí é. Que vem legal. neto. Vem neto. É. Ai, que delícia. A semana que vem eu estou esperando, mas não vem todo mundo, só vem a minha filha. Meu filho tem um congresso em São Paulo, que ele é convidado para dar aula, e ele disse: mãe, eu não posso deixar de ir em São Paulo, porque eles não convidam ninguém de outros estados. O único que me convidaram fui eu. Então, eu não posso perder a Isso aí. oportunidade. É, isso aí. E a gente tem que entender também. A gente entende, porque daí eu falei: o ano que vem tem de novo. Isso aí. E esse ano o Natal é aqui, porque um ano é aqui, outro ano é com a mãe dela, né? Uhum. E esse ano é nosso. Que delícia. Olha essas É. só. coisas, né? aham. Legal. Das coisas boas da Aham, vida, né? aham. É. E falando em coisas boas da vida, eu vou pedir ajuda para Rafa para mostrar os produtos que nós temos Sim, hoje aqui sim, da deixa eu ver Tastes. Gente, olha só. Nosso estúdio tá com um cheiro maravilhoso também. Não só por causa da Da pizza, pizza. né, meninas? Mas também por causa desses que produtos Tem que maravilhosos. Mexer ele, Rafa, Sim, se for deixaram uma provar. dica para nós antes que tem que Não mexer, seja tão Rafa. delicada. pode Isso, mexer. assim. Isso. Gente, olha tudo, adorei. Olha. Isso aí. Esse aí é o ficou- Luz de Amburana, da Tastes, né? É uma fragrância floral, ambarada, com toque de baunilha. Então aí, ó, pra quem gosta de Sim. baunilha, esse aí é a dica perfeita. Ó, Com presença
e autenticidade. Tudo que a gente acredita por aqui, né, tudo. meninas? Uhum. É bem bom. Esse E também tem que sacudir, Rafa. Olha, eu tô olhando aqui, eu tô achando. Isso, e além do perfume, gente, eu quero falar um pouquinho aqui, essa linha completa tem óleo Bom, né? iluminador com partículas cintilantes, creme de mão, Bem baunilha. esse é o creme de mão, e Eu já- sabonete em eu já barra me passei. também, Rafa. Gente, que Isso. legal, é verdade. Olha aí. Tem o sabonete. Tudo, Tem que gente, abrir. vegano, com uma identidade visual linda de viver. Então, olha Lindo. só, passa lá na Taces, que ela tem uma variedade Adorei, gigante de gente. produtos e novidades que você só vai encontrar lá. Cheiro bom, Muito todos bom. com o mesmo aroma. É o mesmo cheiro dali. Ali. É, todos. Quer experimentar? Quero sentir. Esse é Já senti. Uhum. Esse é um óleo. Esse é um iluminador. Iluminador. Olha que Iluminador. lindo. Lindo, né? Que chique, adorei. Uhum. Lindo. Pra gente sair brilhando. Arrasaram. É. Olha que cheiro. Sim. Ai, Olha que gente. cheiro. Sente o cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. cheiro. Maravilhoso. É. Pra quem gosta de brilhar. Maravilhoso. aqui É, pra... é. Tamo aí. Tamo aí. Gente, depois de tantos anos juntos, como é que vocês lidam com o tempo só pra vocês? Vocês têm um tempo só de vocês? Eu tenho um Eu monte. também. Tu Ah. também, né? Eu também tenho uma. O Ari sai de casa às 5h30, volta para almoçar, 1h15 já sai, volta 5:45 por ali, mas vai caminhar. Chega em casa 8h30, 9h, então tenho todo o tempo do mundo. Leandro, ele te convida pra ir caminhar, Já me convidou, mas desistiu daí. eu desisti. Porque ninguém aguenta. Ninguém ele. aguenta o seu Ari É. caminhando tanto assim. É, ele. Ele caminha muito. Eu já fui caminhar no parque, mas eu dei 2 voltas e deixei. E não consigo acompanhá-lo. É. Eu já não tenho dificuldade de acompanhá-lo voltando do Sim, almoço, aham. porque eu sempre de salto e ele Sim. ocupação. É. E ele tem um companheiro que caminha com ele, daí ele diz que ele dá um passo e o companheiro dá 2. Então, O companheiro diz- corre, o companheiro diz que trabalha. caminha Que mais. caminha mais, Aham. porque dá 2 passos. Uhum. Bem isso. Também tem tempo sozinha, Anne? Meu Deus, eu adoro ficar sozinha também. Eu também gosto Eu muito da minha adoro, companhia. né? Que legal. Acho que Estudada esse pra é ler. esse é um dos segredos também, né? Meu Das mulheres Deus, aprender a sim. gostar da sua companhia, Aham. né? Da solitude, né? É. Eu A gente também gosto precisa. muito de escrever. Isso, Também, gosto. Eu penso melhor escrevendo. Eu também. Ai, que bom, Leane. É Né? uma coisa que nós temos em Meu comum e não Deus, sabíamos. meu Deus, isso é uma honra. Eu já fiz no Lions nós temos um programa que se escreve sobre alguma coisa assim. Eu já fui premiada. Ai, que Olha, legal. que Eu legal. escrevi sobre companheirismo, porque eu acho tão importante o companheirismo. É mesmo. Para que mim, tu mantém. ser companheira, tu ser Aham. parceira, tu estar Isso. com a pessoa, ouvir. É. Uhum. E não ficar conversar. reinando, né? É. Não É. ficar reinando o tempo inteiro. Olha, alô, Thiago. Não, brincadeira. Coitado, gente. Vamos parar de pegar no pé dele hoje, porque senão ele Chega. se demite do cargo aqui. Agora eu acho que vamos pegar um microfone e botar pro Thiago. Quer que vai sentar participar aqui, do Thiago? podcast. Você defender? Quer se defender um pouco? Por que tá sobrando só pro Thiago? Pois é, porque é o único que tá aqui. É o único que tá aqui. Tem gente que não gostou. É. Eu Alô, só- Rodrigo. É. Cadê você? Rodrigo. O Paulinho tá escondido, ele tá o escutando Paulinho, tudo. é. Mas enfim, né? Gente, e falando, né, do espaço de vocês, então, que hoje vocês têm um espaço para vocês, isso também vocês foram aprendendo a respeitar o espaço do outro? Porque eu imagino que, assim como vocês, eles também têm o espaço deles, né? Isso sempre foi assim ou ao longo dos anos vocês foram mudando isso? Ai, eu reinava muito com a história da manhã. Porque eu já acordo, eu queria que eu já acordasse que nem eu, assim, cantando e, né, e agitando. Entoando canções.
Até que a gente também teve uma conversa sobre isso. Não adianta, a gente é diferente na manhã, não tem... Olha, isso vocês têm em comum, então. A gente é diferente. Só que... É em comum o o contrário. contrário. Isso aí. Que eu já acordo às 5, daí já vai fazer chimarrão, daí depois vai pra academia. O Marcos, ele demora até que ele diz bom dia, vai, Tico e Teco demoram pra pegar no tranco, né? Então isso foi um negócio que... Mas eu reclamava muito, até entender que depois a gente conversa. Até ali, deixa ele lá, e aí eu aqui, depois a gente conversa, toma café junto, e aí conversa. Porque senão, gente, é o dia inteiro de reclamação. Tanto ele, porque eu também, né? Sim. Como eu, brigando ali com ele. Sabe que eu acho que o Ari nem quer espaço para ele. Quando ele está em casa, a gente está sempre junto. É que ele trabalha muito, né? Sim. Então ele fica. Sim. E ele vai trabalhar cedo, não. Ele vai para o escritório cedo, não para trabalhar. Ele vai para ler, para estudar. Olha que legal. É o tempo dele. É o tempo dele. Porque ele acha que hoje em dia os colegas dele entram na internet e pegam as novas leis e tudo, Uhum. mas ele quer estudar, ele quer saber por quê. Isso. Uhum. Então ele tem o espaço dele lá no escritório. Isso. Quando ele chega em casa é tudo compartilhado. E aí esse negócio de cada um vai pra academia, né? Então cada um tem o horário ali da academia. Eu já vou para academia bem mais tarde, né? É Ele mais já está tarde. cansado de trabalhar. Muito Meninas, próxima pergunta também, começando aqui com a dona Leone, depois a Anne responde. É meio que em formato de dicas até essa para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tá inspirador para mim esse podcast, sabe? Então, meio que em formato de dicas, o que mantém, dona Leone, o casamento vivo, o relacionamento vivo? O que mantém é o que eu disse. O querer estar junto, o cuidado, o carinho, a atenção. A gente, eu sou mais romântica. O Ari não é nada romântico. Mas isso me fazia sofrer no começo. Porque ele diz, mas eu digo, você nunca elogia. Por exemplo, eu cozinho bem, modéstia à parte. Eu dizia, mas você não elogia, mas eu como. Se eu como é porque tá bom. Adorei. Boa. Mas não é assim. Então, Adorei. e isso eu fui aprendendo a aceitar que é o jeito dele, né? A linguagem do amor A do outro. linguagem do amor dele. É isso aí. Mas ele tem o cuidado comigo, a preocupação. E tudo isso faz bem para a gente. Uhum. E atenção. Querer que o outro esteja bem. Uhum. Porque eu quero ser feliz, mas eu tenho que fazer o outro feliz. Se ele não está bem, eu tenho que entender por que ele não está bem. Porque tem dias que tu não quer conversar, né? Ou até ele tem problema. Se bem que o Ari nunca levou problema para casa. Ele deixa os problemas no escritório. Mas às vezes precisa de um desabafo, então eu preciso estar ali para ouvir. E como eu disse, a gente casou para dar certo, então a gente faz de tudo para dar certo. Muito bem. E amor. Amor é... A paixão vai, mas o amor fica. E o amor faz tudo ficar mais fácil, né? Se tu faz com amor, todas as coisas se tornam leves. Porque... Lá em casa também não temos um romântico. Não temos. Mas eu também não sou meio chucra assim também, né? Mas eu acho que falando em linguagem do amor, o tempo de qualidade é uma coisa que no relacionamento, se tu tá junto, a hora que tu tá junto, então esteja junto, né? Dê Sim. atenção, conversa, né? Dá, né? Enfim.
Mas eu acho que é o tempo de qualidade, assim, a cumplicidade, o diálogo, né? Eu disse que para brigar lá em casa eu faço um monólogo. Eu também. Faz eu monólogo? também, Lá em casa é. é monólogo. Mas eu acho que a conversa, ela leva a gente para lugares bons, assim, Bons. sabe? Que às vezes entender É. também o outro é É. legal, né? Tu entender, assim, o que tá passando na cabeça. Às vezes tu acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. É só, sei lá, não dormiu bem. Então, Aham, né? A conversa é muito importante. Conversar, falar, chorar, sentir, né? Que eles dão colo pra gente, né, Leane? Não, A não. gente tá triste, vamos pedir colo pra eles também. É. E como é importante o abraço, O acolhimento. o acolhimento. Eu sempre digo que o abraço um abraço apertado é melhor que um beijo na boca. Aquele abraço, aquele acolhido. Com certeza. Uhum. Olha, gente, só essa parte do podcast já valeu o podcast inteiro, né? Sim, muitos aprendizados. Muitos aprendizados, muitos aprendizados. E agora nós vamos para o momento que eu mais gosto, que nós mais gostamos do podcast, que é Porque o não chamado... é com nós, né? Porque não é com nós, é com vocês. E é o chamado momento voz e versa. Como é que funciona? Eu vou falar uma frase e vocês complementam com a primeira palavra que vem na mente de vocês. É algo assim, para não se preocupar, sem filtro. Eu falei a frase, você completa e você completa também, tá, Anny? Ela até chegou a sentar na cadeira, assim, Se mais ajeitou na cadeira. confortável. Assim. Aqui, ó. Mas é super simples também. Preparadas? Sim. Amor é? Amor é? Amor é acolhida. Cumplicidade. Eu me orgulho de mim quando... Eu me orgulho de mim. Quando eu faço os outros felizes. Quando eu cuido de mim para cuidar do outro. Muito bem. A liberdade dentro de um relacionamento é? É importante, muito. Deixar o outro livre. Um conselho que eu daria para quem quer viver um relacionamento duradouro é? É querer dar certo. É querer que dê certo, né? É paciência. Se eu pudesse falar com o meu eu de 58 anos atrás e de 25, 23 anos atrás, o que tu diria para ela? Se jogue. As coisas vão melhorar. Adorei. Ai, que lindo. E o que a senhora mais gosta no Mari? O que eu mais gosto nele É. é o carinho, o cuidado que ele tem comigo, com as coisas, com os filhos, com as pessoas. O Ari é muito... Ele parece que é sério, mas ele tem um senso de humor muito apurado. E uma coisa que ele tem, ele é muito generoso em tudo e com todos. Legal. Ele é generoso no cuidado, na atenção, no ouvir. Ele ouve muito, ele diz que tem 2 ouvidos para isso, para ouvir mais do que falar. Também. Então, isso tudo me cativou. Tanto é que eu esqueci de dizer que quando ele disse para mim, fazia 18 dias que nós nos conhecíamos pessoalmente, e ele me disse, eu sou louco por ti. E eu era tão bobinha, tinha 16 anos. Eu falei, mas eu não gosto de ti. Só gosto como amigo. E ele disse, tu vai me conhecer. Olha O dia isso. que tu me conhecer, tu vai passar a me amar. Eu digo, então, quanto mais o conheço, mais eu amo e admiro. Ai, que Oh, bonitinho, gente, gente. esses dois. E Verdade. você, Anny, o que mais gosta do Marcos? Eu tava pensando, enquanto a Helena tava falando, o Marcos é uma pessoa de caráter, sabe? Ele é honesto, ele faz o certo, ele é justo.
E eu acho Isso que também o Ari né? é. O Ari também é, né, Liane? Muito justo. Eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nele. Que ele é... Às vezes eu vou querer reclamar de alguma coisa ou de alguém, assim, ele, ai, mas tem que ver o lado da outra pessoa. Então ele me faz pensar. Então esse caráter dele eu admiro muito, muito, muito. Eu acho que o Ari e ele têm isso em comum, né? Eles têm bastante coisa em comum. É. Uhum. Muito bem, passaram no teste, gente. Muito Aê! E depois de tudo que ouvimos, dá para entender que o amor e os relacionamentos, eles não são iguais para todo mundo e tá tudo bem, né? Cada um com o seu desafio, cada um com as suas características, com a sua história, mas acima de tudo o que eu aprendi hoje é que sim, relacionamento é respeito, é companheirismo, né? Ouvindo vocês falarem, e principalmente amor. Eu acho que se tem amor, existe sempre aquele desejo de fazer dar certo, né, dona Liane? Com certeza. Então, eu quero agradecer muito vocês, nós queremos, né, em nome das meninas também, o tempo de vocês, o sim que vocês nos deram, né, de querer estar aqui falando da vida pessoal de vocês, do relacionamento, compartilhando experiências, compartilhando dificuldades, né, e podem ter certeza que eu me inspirei muito, acho que as meninas também, porque, né, vivemos relacionamento, e o que me chamou a atenção que às vezes tem alguém mais jovem nos assistindo, né, essa geração mais jovem, nós falamos o episódio, falamos 1h30, né, sobre relacionamento, a gente não falou sobre beleza física, a gente não falou sobre isso, porque o relacionamento, ele é muito mais do que aparência física, né? Falamos sobre valores, sobre companheirismo, sobre espaço, sobre liberdade, sobre respeito. Então, esse é o maior aprendizado. A minha mãe dizia, desculpa, minha mãe dizia que quem ama o feio, o bonito lhe parece. É verdade. É verdade. É verdade. E não tem uma receita, eu acho, sabe? Não. Ai, não faça isso. Cada casal tem que achar o seu perfeito, né? É. Porque o que dá certo na casa da Liane talvez não dê certo na É. minha. Então, cada casal achar o seu perfeito, o seu É. método perfeito, né? Porque nós somos diferentes, né? Não adianta. Exatamente. Mas com certeza ouvir histórias de outras pessoas ajudam também. Então, obrigado por estarem aqui. Foi uma um honra, prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande. Nossas portas estão sempre abertas É para isso aí. vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E para você que ficou com a gente até aqui, a gente agradece também a sua presença e manda para aquela mulher ou para aquele homem que você sabe que talvez está passando por um período de dificuldade no relacionamento. Eu tenho certeza que vai ajudar, vai inspirar e ajudar a trilhar caminhos para que cada vez os relacionamentos se fortaleçam. Muito obrigada. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!